E aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E olha, na aula anterior, nós estamos falando aos poucos, passo a passo, sobre produção, criação de avestruz. Então, como sempre estamos falando para vocês, o sistema de criação de avestruz, ele é muito semelhante em relação aos manejos com o de ranicultura e totalmente diferente do da suíno, da bovino. Em que sentido, professor? A nossa aula de hoje, quer ver uma coisa? Dá uma olhada lá na tela. A nossa aula de hoje, pessoal, 42, é estruticultura, reprodução. Então, vocês estão vendo aí, ó, nós vamos enfatizar reprodução. E aí temos as características: produção, processos de reprodução e a alimentação, em relação somente às matrizes, não é isso? E aí nós temos, meus queridos, ó, estabelecer critérios do manejo da reprodução da avestruz e também os processos que caracterizam essa reprodução. Então, volta aqui para o tio. Sempre temos que lembrar uma coisa para vocês. Primeiro, como nós estamos olhando aqui, ó, nós percebemos o avestruz, ele apresenta um determinado tipo de dimorfismo sexual. Mas, prof, antes da gente falar sobre o dimorfismo sexual que vocês estão vendo aqui, dá para diferenciar quem é macho e quem é fêmea? Quando a gente está falando sobre sistemas de criação na reprodução, a matriz, a fêmea, e o reprodutor, o macho, você não consegue realizar manejo de reprodução. Vamos lá conceituar, meus queridos. Prof, quais são essas características do manejo de reprodução na criação do avestruz? Então, eu vou fazer uma comparação aqui com vocês, tá? Para nós termos uma noção. Suinocultura. Nós temos a estrutura da suinocultura, perfeito? E nessa estrutura tem setores. No setor de reprodução, você tem 2 processos de manejo. Você pode escolher um manejo de reprodução convencional com a monta, não é isso? Como assim manejo com monta, professor? Você tem um cachaço, cada animal fica em um setor, as fêmeas separadas, aí levam os 2 para o setor de cruzamento, onde ele realiza a monta, não é isso? Ele faz a monta. Isso é um manejo, tem todo aquele processo. Nós vamos ver isso na aula, nós já vimos na aula geral, nós vamos visualizar na aula específica de reprodução. Você direciona o manejo de direcionar o macho, o cachaço, o manejo de pegar a fêmea, colocar no local para fazer a monta. Tem todo um processo de manejo, de condução. O segundo processo, manejo de reprodução através de inseminação artificial. Aí tem o manejo de coleta do material genético do cachaço, do macho, o manejo, né, os procedimentos dentro do manejo artificial de realizar a sincronização do cio. Lembra? Lá, 6 porcas, né, uma bisnaga de material genético do macho, vai ser distribuído em 6 matrizes. Aí nós temos esse processo de reprodução convencional em suínos e reprodução artificial em suínos. Dentro do manejo de reprodução, nós temos 2 possibilidades. Avestruz não tem como.
avestruz não tem um manejo de reprodução. Os procedimentos que você realiza com macho e fêmea. Existe sim no setor, né? No setor de reprodução, dentro da estrutura da estruticultura, da fazenda de criação de avestruz, você tem que possibilitar que o ambiente onde o macho se encontra e você conduz a fêmea, possibilite ele realizar a corte. Então, meus queridos, igual quando nós estamos falando da criação de rã, avestruz, tem que ter um ambiente que possibilite a fêmea ficar receptível, que consiga possibilitar que o macho faça a corte para a fêmea. Tem todo um procedimento de dança, conquista. As aves em geral, né? Há alguns grupos de aves, tem aves também que são criadas para colecionadores, que o macho precisa fazer uma corte, precisa fazer uma dança, precisa de atributos, você tem que fornecer um material para ele. Na ranicultura, nós vimos que você tem que deixar ali, ó, um macho, 3 fêmeas, ou 2 machos, 6 fêmeas, para que passe o processo de corte, de sedução. Então, você tem que criar um ambiente para isso. No suíno, você não cria. No suíno, você faz o quê? Manejos, condução. Então, nós vamos ver aqui, nessa introdução da nossa aula, sobre esses processos de condução de manejo, sobre os processos de você favorecer um ambiente que propicie um macho a fazer a corte com a fêmea e ela ser receptível para isso. Na imagem que vocês estão vendo aqui, nós conseguimos perceber um dimorfismo sexual. Professor, o que são? O que significa dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual, pessoal, é quando você está passando, andando por ali, você vê uma criação de avestruz. Como exemplo, aqui que vocês estão olhando, como exemplo aqui. Nesse exemplo, nós estamos vendo aí, ó, 2 tipos de coloração. O macho, tanto o macho e a fêmea, quando estão aí, ó, na idade adulta reprodutiva, existe um fortíssimo dimorfismo sexual. Prof, isso significa o quê? Que eles apresentam determinadas características que distinguem o macho da fêmea. Exemplo, nessa imagem nós estamos vendo o quê? Que o macho, ele apresenta a coloração preta, negrinha, olha aí, ó. E a ponta, as extremidades, tem a plumagem aí mais acinzentada, branca. Já a fêmea não. A fêmea apresenta uma coloração pardo-acinzentada. E esse pardo-acinzentado nas fêmeas, ó, possibilita que a gente perceba a diferença entre machos e fêmeas. Perfeito? Com isso, pessoal, a gente pode observar e perceber aí, ó, o conceito na prática de dimorfismo sexual. Tá bom? Então, sempre isso vai favorecer para que você perceba, durante o processo de criação, quando a fêmea está receptível, quando o macho altera as suas colorações fisiológicas. Nós sabemos que o macho, quando percebe que a fêmea está receptível, ele troca determinadas características dentro do seu comportamento. Então, vamos dar aí, ó, dentro do dimorfismo sexual, durante, né, a época do, aqui, ó, a época do acasalamento, os machos vão apresentar o quê? Um bico, dentro, né, do bico, a coloração dele, mais avermelhada. E desse jeito vai permitir que ocorra, então, a emissão, vai emitir determinados sons produzidos pela sua respiração, que são acumulados no esôfago. Né? E durante o dimorfismo sexual, você percebe muito bem quem é a fêmea e quem é o macho. E o macho, pessoal,
ele tem a circulação dele alterada. Então, como ele fica com uma circulação aqui para mim, ó, quando o macho fica com uma circulação alterada, o metabolismo dele altera, a gente percebe a coloração. Se você ver aqui, ó, a coloração, onde as regiões que não têm pena ficam mais avermelhadas. Claro que muito pouco, assim, de longe, a gente pode perceber que fica meio um vermelho alaranjado. E ele emite sons e fica muito próximo da fêmea. Então, uma das características que nós já recomendamos é que na fazenda, quando você está realizando o processo de criação e percebe que o macho está sinalizando que entre aquelas fêmeas, né, que estão ali no piquete, exemplo, olha aí, ó, as fêmeas estão ali no piquete, e aí entre essa coloração, percebe-se que o macho começa a rodear, imagina que a fêmea esteja aqui na frente, ele fica rodeando a fêmea, emitindo grunhidos. Nesse sentido, qual é a nossa percepção aí? É favorecer que você faça separação. Aparta essa fêmea, que já está ficando receptiva, e encaminha ela para o setor de reprodução. No setor de reprodução, pessoal, nós vamos observar que o macho ele tem uma dança do acasalamento. Esse procedimento que eu estou falando para vocês, essas percepções comportamentais que diferenciam o sucesso para que a fêmea consiga realizar seu processo de ovoposição. Porque na suinocultura, vamos fazer um parâmetro aqui, na suinocultura, nós podemos auxiliar a entrada do cio das matrizes e a sincronização desse cio para que possamos obter uma melhor utilização das instalações de maternidade, creche e desmame, utilizar não só as instalações e sincronizar os padrões de partos e os manejos. Então, você consegue realizar isso através da inseminação artificial. Você altera, você promove o processo de reprodução em suínos. Por isso que a gente fala que tem esses manejos. Já que, como nós estamos observando na criação de avestruz, quando ocorre o processo de identificação do macho, você tem que conduzir a fêmea para um espaço isolado dos outros animais, que tenham condições que essa fêmea permita o processo de corte. O macho, ele faz uma dança, ele pega as asas e começa a bater as asas na parte da coxa lateral dele. Deixa eu te voltar ali a imagem, ó, antes de a gente mostrar a ovoposição. Olha ali, ele fica em pé, pega a asa dele e começa a bater na região lateral e faz movimentos ondulatórios com a cabeça, próximo à fêmea. Como nós estamos vendo aqui, próximo à fêmea, ele vai ficar fazendo assim com a cabeça dele. Imagina que isso aqui tudo é o pescoço. E vai ficar fazendo assim com a asa. É desse jeito. E aí sim, a fêmea, ao passo que ela escolhe, ela permite, então, que ocorra a cobertura. Cobertura, professor? Isso, o processo não é de reprodução, Jefferson. É o processo de monta do animal, onde o animal vai montar. E aí, ó, dá uma olhada lá na tela. Vamos ampliar isso aí, ó. Amplia aqui. Isso. Dentro desse processo, em condições, aí eu vou assinalar aqui, ó. Que condições são essas, professor? Em condições de cativeiro. Geralmente, a época que ocorre esse processo são as épocas mais quentes e secas, que as fêmeas vão entrar no seu processo de cio, ficar, então, com o processo receptível para a corte dos machos. Na região, no local, pessoal, aonde se faz o processo de monta, a fêmea é direcionada para que ela veja o ninho. Tem que ter, então, um ninho pré-formado, claro que tem que possibilitar
Aqui para mim, uma dessas condições é possibilitar material que ela realiza a colheita, ela vai colher, vai resgatar na natureza material para realizar, então, o processo de formação daquele ninho. O ninho também, muitos produtores preferem colocar o ninho em situações cobertas. Mas como o processo de reprodução desse animal, na grande maioria, ocorre em épocas de estiagem, as épocas mais quentes do ano, claro que o processo de retirada, porque você não vai permitir que a fêmea choque, ela vai ovopositar e você colhe esses ovos e coloca em uma incubadora. Nós vamos ver isso depois. Nós estamos falando da estrutura, do ambiente que tem que ser proporcionado para essa fêmea. Então, qual é o conselho? Qual é o conselho? Não. Quais são as indicações que nós falamos para o processo de reprodução? Ou material, né, um ninho não pronto, mas com indicação aonde a fêmea vai fazer a ovoposição, para que ela vá realizar, então, a montagem desse ninho. Possibilitar uma área coberta e possibilitar áreas abertas. Ela que vai escolher no momento qual é o melhor local onde ela vai começar a fazer a ovoposição. Então, dentro desse processo de ovoposição, nas condições, a gente consegue realizar, então, o processo de colheita e escolha desses ovos. Olha lá na tela, vamos aumentar aqui, ó. Isso! Nas fêmeas, elas vão botar aí, a cada 2 dias, né? Elas têm um processo de ovoposição que vai demorar uma quantidade mais ou menos de 19 a 25 ovos por ano. E no processo que você faz a colheita, você vai concentrar todos os processos de formação em uma incubadora. Então, professor, não, aí, ok, elas vão pôr aí, ó, entre 19 ovos por ano, em condições naturais, mas você pode estimular essas condições. Aqui para o tio, tem que lembrar que como se trata de um processo de reprodução, como é que a gente faz isso, professor? Como é que a gente vai fazer o processo de aninhagem? No mesmo setor de reprodução, você pode, como se trata de um animal de grande porte, o processo dos ninhos equivale a um piquete, que vão comportar aí, no máximo, 5 fêmeas. Porque tem que se ter uma distância, aproximadamente, um distanciamento dos ninhos, de uns 2 metros, 2 metros e 100, 2 metros e 200, não chega a 2,5 metros, o distanciamento. Mas aí muitos produtores podem falar, prof, nós temos um manejo aqui, onde os ninhos são cobertos. Os ninhos cobertos é porque você faz a retirada e unifica os ovos. Em que sentido, professor? Primeiro, meus queridos, lembra que ela vai ficar 1 semana realizando o processo de ovoposição. Quando ela finaliza e começa a querer chocar esses ovos, elas são retiradas, enviadas no momento de pastagens e são colhidos esses ovos. O processo de pastagem, quando elas finalizam, tá bom? O processo de ovoposição. Olha lá no quadro. Aqui, ó. Dentro desse processo, é colocado em uma incubadora, que vai demorar aí, ó, aproximadamente, nós vemos a incubação demora de 6 semanas, tá? Em torno aí de 42 dias, quando os filhotes nascem, eles já nascem com uma determinada penugem, que são plumagens, né, filiformes. Nesse sistema, o que tem que tomar cuidado, professor? Aqui para mim, na temperatura, tá, para condicionar, sempre lembramos que tem as incubadoras industriais, né, que tem a quantidade de o processo não é a temperatura, é a umidade relativa do ar. Umidade relativa do ar não, do ambiente no interior da incubadora, para que ocorra, então, todo o processo de troca gasosas, que ovo, gente, o ovo da avestruz não tem diferença em relação à morfologia, anatomia interna.
é igual ao da galinha. Ele tem uma câmara onde realiza as trocas gasosas durante o processo de metabolismo, de desenvolvimento daquele embrião. Então, quando a gente pega um ovo de galinha, quebra, você dá uma olhada na casca. Tem duas membranas, na parte interna, tem duas membranas que realizam as trocas gasosas. Então, quando se faz isso, sempre muitos produtores ou não realizam o processo de incubação por uma máquina, né, uma incubadora, uma chocadeira automática, se utiliza então de confeccionar. Então, tem que lembrar do processo de evaporação, que são pequenos espaços como um lampenin que realiza a troca gasosa, um ventilador embutido, uma ventoinha, um ventilador para poder arejar os processos metabólicos, uma região, você tem que contemplar no interior dessa incubadora, né? Fornecimento de água para o processo de evaporação e também o processo de movimentação desses ovos. Igual nas aves, todas as aves, ocorre o processo de movimentar os ovos, mudar a posição para não ocorrer malformações, devido à câmara interna que realiza essas trocas gasosas. Passados 42, 41 dias, em relação às semanas do processo de desenvolvimento, sempre é acompanhar o período que inicia-se a quebra, inicia-se então a eclosão. Por quê, professor? Muitas vezes pode-se ocorrer o animal não conseguir quebrar todo o ovo devido à casca ser muito espessa. E ainda ele é frágil. Então, tem um processo de manejo de auxiliar nessa retirada. Mas toda vez que se faz a retirada e o auxílio da quebra da casca, não se tira, né, o filhote da incubadora, ele fica ali dentro mesmo. Professor, a melhor maneira de se retirar ele é quando essa plumagem, essas penas iniciais estiverem totalmente secas, tá bom? Não precisa secar aquele animal. E ele não tem que se alimentar? É igual a todas as outras aves do seu processo de desenvolvimento. Nos primeiros dias não há necessidade, porque ele ainda tem o vitelo nutritivo em desenvolvimento. E o vitelo do avestruz, ele é enorme. Isso vai possibilitar que você, então, após a eclosão de todos os ovos, o processo de secagem, você direciona ele para o berçário. No berçário, que vai começar o processo de socialização desse animal, porque é um animal que nasce, ele já nasce como selvagem, não cativo. Lembra as diferenças de selvagem, cativo e criado? Ele já nasce como sistema... Não é selvagem, Jefferson. É como se ele fosse cativo, porque ele passa pelo processo de socialização e depois de 2 semanas dentro do sistema de socialização, ele já entra em contato com as mães para correr, então, um processo de criado, que é conseguir fazer os manejos com esse animal sem que ele fique a risco, tá bom? Lá na tela. Com isso, nós temos 2 tipos de sistema para fazer essa criação. 2 não, perdão. Nós temos, então, o objetivo tem que se adotar um dos objetivos de sistema de criação. Mas, professor, sistema de criação vai depender do quê? Da área. A área que você tem para ofertar no sistema de criação, aí na sua propriedade. Nós temos um sistema de criação extensivo, intensivo e semi-intensivo, extensivo, né? Cada um desses sistemas vai depender muito, pessoal, do plantel, a quantidade de animais que você tem, e a sua propriedade. E como você... Aqui para mim, isso vai depender muito da disponibilidade também do material que você vai fornecer, porque é um animal que ele pasta. Então, no sistema extensivo, ele fica solto, como está mostrando aqui na imagem, solto pastando. Professor, é igual quando nós estamos falando sobre piquete para boi de corte, perfeito. Você faz sistemas de piquete,
aonde eles vão passar determinados períodos naquele piquete, com um pasto específico para ele, e eles vão pastar. E aí você tem que fazer a alternância, então tem que ter um espaço de disponibilidade para esses animais. Claro que durante a pastagem, o desenvolvimento deles é antes do sistema de desenvolvimento de reprodução. Eles vão ficar por um bom período, ok? Então, como nós estamos vendo lá, dá uma olhada lá na tela, vamos aumentar aqui para a gente ler juntos. Os reprodutores são mantidos em casais, machos e fêmeas, por piquete. Esse sistema, quando você coloca aí, ó, machos e fêmeas, sempre sistema de casal, isso significa que é piquete de quê, professor? Piquete de reprodutores, não o sistema de corte, tá bom? Nesse sistema, que a gente só coloca reprodutores, você tem que colocar em casal, mas também existem os piquetes somente para filhotes. Quer dizer, aquele rebanho que já foi recém-passado do processo de socialização, ele fica nesses piquetes separadamente após o período de obtenção das características de cativo para criado, ok? E nesse sistema, pessoal, como nós estamos vendo aí, nós vamos realizar o processo de... volta. Calma aí, que eu apertei aqui. Aqui. O sistema de implantação, ó, de suplementação de ração. Sempre faz essa suplementação com ração. E já dentro do sistema intensivo, os reprodutores são mantidos em piquetes e, juntamente com eles, o processo de incubação artificial, como os filhotes sendo criados em estruturas próprias. Esse sistema que vocês estão observando aí, ó, nós temos uma área de piquete, aonde vamos fazer um processo intermitente, é separada essa área de repasto. E também as baias de fornecimento da água e as baias de fornecimento da ração. Então, a gente está vendo aqui, ó, nesse círculo, as baias de fornecimento de água e baias de para fornecer a ração. Após o processo, né, de adaptação, nós temos aí um período e o grau de desenvolvimento desse animal. Nesse período, que é o sistema intensivo, temos que levar em consideração o que, professor? Rações balanceadas. Aqui para mim. Lembra, pessoal, o sistema intensivo é um período que o animal fica recebendo essa ração e ele não fica andando, gastando energia atrás de alimento e nem gastando energia atrás de água. Então, é fornecido para ele. Todo o sistema, o intensivo, semi-intensivo e extensivo da criação de avestruz, é bem semelhante com o sistema de bovino de corte. Só que tem que tomar muito cuidado em relação somente ao processo de sexagem do animal. Separar produtores para o rebanho de engorda, onde a matriz e o macho vão ficar em determinados piquetes separados e os filhotes que vão para engorda podem ficar em sistema intensivo, juntos ou em piquetes alternados, tá bom? De olho lá na tela, pessoal. Ok, vamos lá. Então, o manejo alimentar. Qual é a estrutura desse manejo, né? A nutrição animal. Mesmo em sistemas sistema intensivo ou alternação do piquete, pessoal, eles vão ficar confinados, recebendo a ração e devem aí ingerir um volumoso em relação ao pasto. Quais são os pastos, professor? O que está sendo utilizado muito hoje é o capim-açu, uma boa qualidade para a obtenção do desenvolvimento desse animal. Aqui para mim, galera, o capim-açu você pode utilizar mesmo no sistema de fornecer, no sistema intensivo, você tritura ele e fornece como se fosse, é um volumoso, não precisa passar pelo processo de formação de silagem, né?
mas é o volumoso que você adquire, você fornece para esse animal com a utilização de uma suplementação de ração. Essa suplementação da ração vai favorecer o desenvolvimento em menor tempo, mas sempre lembrando que o sistema nutricional desse animal vem de acordo também com os processos lá da cartela que você verifica o quê? Vermifugação dessas aves, o período de vermifugação, a atenção nos sistemas de coleta, dentro do piquete ou da baia, observar nas fezes desse animal qualquer alteração ou que possa indicar um início, parece, quando a gente olha, não só infestação por vermes, verminoses, mas parece que muitas vezes quando você vê uma alteração nas fezes desse animal, parece que está observando, não está com diarreia? Não. Ele pode estar com uma infecção e febril. Isso altera a consistência das fezes desse animal. Isso se observa quando, professor? Você retira o animal de um sistema de pastagem, né, de criação extensiva e insere ele para o sistema de engorda. E aí o que a gente sinaliza para vocês? É igual que a gente fala para suínos. Não tem a baia? Aqui, ó. Eu tenho que ficar mais à vontade. Não tem essa baia que o coxo, muitas vezes o que pode acontecer? Quando se fornece ração, quando você coloca o volumoso, não tem problema. Mas se você faz, né, a utilização de fornecer ração e alternar com o volumoso, você tem que retirar e fazer a limpeza dessa baia. Porque pode acontecer, limpeza por causa da ração. O que pode acontecer é você, como fica num tempo aberto, né, você não está em sistema intensivo, tá, no extensivo, pode ocorrer o processo de fermentação dessa ração. E a ração fermentada pode dar uma indigestão no trato intestinal desse animal. Apesar de alguns poderem falar assim, ei, mas o animal não é um animal mais rústico? Aí que tá, ele é rústico quando você só faz utilização para a utilização de volumosos. Quando você altera a alimentação dele, dando uma suplementação de ração, pode ocorrer também isso aí, tá? Ocorreu uma infecção intestinal nesse animal. Não devido à ração, não devido à troca, que é feita em outras criações gradativamente. Não é isso. É por causa do processo de fermentação, tá bom? Lá na tela, meus queridos, bota aqui para mim. Isso, é mais fácil. Os avestrins são provenientes, então, ó, na sua base alimentar, é de volumoso, é material, capim. Muitos deles são necessariamente em forma de processos balanceados. O que os criadores fazem hoje? Não realizam o processo de triturar e fornecer, a não ser que seja um sistema intensivo. É mais deixado para o processo de alimentação extensiva. Então, são realizadas análises estomacais e tem-se observado uma preferência, né, de alguns vegetais, como acácia, gramíneas, namíbia, que é muito utilizado somente as folhas dessas gramíneas, em relação ao processo de triturar e fornecer junto com capim-açu, sorgo, capim-cameron e também capim-cameron, capim-açu, capim-roxo, capim-elefante. Isso em forma de volumoso, triturado, tá? Temos também que ficar um pouco atentos ao processo de fornecimento desses volumosos em relação ao processo de pasto. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quando se tem o capim que é triturado, que está escrito aí, capim, né, picado, muitas vezes você tem que fazer esse repasso, essa troca, quando se faz o balanceamento e você altera. Altera não, você... Altera não, como é que fala? Você... Vem cá pra mim! Você altera, não é alterar, você alterna, misericórdia! Alterna! Uma hora você está colocando aí o capim triturado, outra hora você alterna com ração.
Por isso que muitas vezes esse processo pode dar um desando na criação, principalmente quando estamos saindo os animais de uma situação de cria e recria. Você tem a cria, você tem um filhote jovem, você começa a fazer a adaptação dele em piquete, sistema semi-intensivo. E você depois faz no extensivo, livre, pastando. Então você tem que alternar esse processo de fornecimento da alimentação desse animal, tá? Lá na tela, meus queridos. Dentro desse processo de alternação, deixa eu só revoltar, porque eu esqueci, eu acho que eu não falei direito, que é aqui, ó. Tá vendo quando nós mostramos para vocês? Esse é o processo de recria. A alternação das alimentações dos jovens, aonde só um minutinho. Volta. Ai, cadê? Aqui. Dentro do galpão, estão vendo o galpão aí, pessoal? Tem os piquetes aqui dentro, ó. Esses piquetes. Dentro desses piquetes, aqui pro tio, pode mostrar a tela. Dentro desses piquetes que você faz a adaptação da cria. Esse é um sistema semi-intensivo, que eles estão se adaptando. Tanto estão comendo ração, como adaptação de pastagem. É nesse sistema que você tem que tomar cuidado para poder possibilitar depois a retirada total deles para o sistema extensivo, onde os jovens vão ficar pastando juntos. Mas aí, nesse momento, ocorre a separação em relação ao tamanho, ao desenvolvimento e à sexagem. É isso que eu tinha esquecido de falar. Sempre temos que tomar cuidado, porque esse processo de sexagem que você está fazendo separação para uniformidade do rebanho. Isso, uniformidade do rebanho. É a mesma nomenclatura que a gente utiliza para a criação de gado. Esta uniformidade de rebanho vai permitir que aconteça isso aqui, ó. O processo de fazer com que eles fiquem só em grupos, sem realizar a separação sexual. Não sei se vocês conseguem observar direitinho, quando a gente mostra essa imagem aqui para vocês, e na imagem são separados eles, e quando estão na idade juvenil, a gente observa então a mistura entre machos e fêmeas que já passaram pelo processo adaptativo para o fornecimento, então, ou só de volumoso, em um sistema intensivo de criação, ou então quando você libera ele para o pasto, ok? Dá uma olhada lá na tela, vamos aumentar aqui a imagem. Com isso, a gente fez o processo do manejo alimentar e fez também a seleção aí, tanto para a ração ou para a obtenção da cria e recria. Professor, e o processo de seleção? Como se faz o processo de seleção para repor, né, o plantel? Ou então, repor esse rebanho, que é caracterizado como rebanho. Duas maneiras, né? Nós temos criadouros que vão fornecer para você os filhotes, já na situação de criados, não de cativos, ou você pode fazer a seleção dos ovos que estão eclodindo, se você faz a produção desse plantel. Porque uma situação é você realizar a substituição da matriz. Substituição da matriz tem características definidas, que é diferente do rebanho que você vai usar para fazer em sistemas intensivos ou extensivos da sua criação. Esse processo de separação ou reposição do rebanho é o nosso próximo assunto da nossa aula, ok? Mas agora, vou deixar vocês aí que daqui a pouco a gente volta para fazer o quê? A revisão, o bate-bola da nossa aula, e aí sim a gente continua com as nossas atividades. Só mostra lá o quadro para nós rapidinho, que aí tem isso, que a gente finaliza aí. Aí eu daqui a pouco volto para a gente fazer então essa revisão, esse bate-bola dos principais temas referentes ao processo de criação, tá bom? Tchau, gente, aguardo vocês.